Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Olá, vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. Aqui na primeira carta, ou seja, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, versículos 7 e 8, está escrito assim: porque três são os que testificam no céu: Pai, Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha, gente, isso é tão lindo, ler a Bíblia como realmente ela é e dizer realmente o que ela quer dizer. Veja agora o verso 8, 1 São João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Agora verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Veja, três que testificam no céu, verso 7, Pai, Palavra, Espírito Santo, são um. O que o apóstolo quer dizer disto? Ele está tratando de explicar as terminologias das palavras. Quando você diz Pai, referindo-se a Deus, quando você diz Deus, ou Pai, ou Filho, ou Espírito Santo, está se referindo à mesma pessoa única que preenche os céus e a terra, como Jeremias no capítulo 23 diz que Deus é. Preenche os céus e a terra. São terminologia: lírio dos vales, rosa de Sarão, o escolhido entre os milhares, o príncipe da casa de Davi. Aqui no verso 7, Pai, Palavra, Espírito Santo. Tudo se trata da mesma pessoa, do mesmo ser, que lá no princípio era o grande Elohim. Você sabia que Elohim quer dizer o existente de si mesmo? Quando não havia nada, ele já existia. E o nome pelo qual ele tinha era Elohim. Ele não tinha ninguém para ele existir. Então ele existia para si mesmo. Quando então ele criou pessoas, seres aqui na terra, então ele passou a ser chamado de Jeová. Veja, Elohim, quando não existia ninguém para ele existir. Agora, Jeová quer dizer aquele que habita com sua família, mudando simplesmente de terminologia, mas sempre o mesmo ser, o mesmo Criador. Já no Novo Testamento, ele foi chamado de Jesus, que é o nome redentor de Deus para com os seres humanos. É chamado também, Mateus 1:23, de Emanuel, que quer dizer aquele que habita com sua família. Mas estes nomes são nomes redentores, como Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tsiqueno e tantos outros nomes redentores, que são terminologia de títulos, de ofícios que ele ocupa, mas se trata do mesmo ser, que é o grande Criador, o antigo Elohim. Oh, gente, isto fica lindo e perfeito quando você lê a Bíblia, entendendo que é a Bíblia, o que ela quer dizer, a expressão dela, sem complicação.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda o seu parecer, sua forma, sua maneira de ser. Sempre Ele é o tudo em todos. São objetos, produtos, ofícios do mesmo grande Criador, como diz Jeremias 23. Se trata daquele grande ser que preenche os céus e a terra. É importante você descobrir quem é seu Deus. É importante você descobrir a genealogia, ou seja, a existência, a história do nosso Deus. Você não pode adorar um ser sem que você conheça a sua gênese, a sua história, a sua existência. Você precisa ter fome de conhecer mais das profundidades de Deus. É por isso que o cristão verdadeiro, bíblico, ele batiza em nome desse Deus que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Palavra, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Se refere ao mesmo Deus em manifestações diferentes. Mas isso não choca com o restante da Bíblia, quando ele diz em João 10:30 que eu e o Pai somos um. Bíblia responde Bíblia. Quando você vê alguém dizendo que Bíblia choca com Bíblia, a interpretação desta pessoa está errada. A hermenêutica desta pessoa está desacertada, desajustada, porque a Bíblia é Deus de Gênesis a Apocalipse, e Deus não choca com Deus. É preciso você descer de seu pedestal do alto egoísmo humano, da retórica humana, e descer para encontrar Deus em sua palavra. Alguém perguntou: olha, Deus está na sua igreja? Perguntou para o profeta desta era. Ele disse contundentemente: Deus está em sua palavra. Isto fecha o assunto. Ele é o mesmo. Muda-se de maneira de trabalhar, mas é o mesmo lá do Velho Testamento, o antigo Elohim. Ele continua manifestando seus atributos da forma que nós precisamos que ele manifeste, mas ele continua sendo o único Deus todo-poderoso, que preenche os céus e a terra, e preenche também o seu, o meu, o nosso coração. Olha, Deus te abençoe. Tudo que eu quero é poder colocar Cristo dentro de você, a verdade da Bíblia dentro de sua alma. Deus te abençoe. Olha, eu te convido, esteja conosco em nossos cultos lá em nossa igreja, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Entre nesta página e você vai conhecer nossos cultos, nossa igreja, as nossas igrejas aqui em Brasília, ali no Taguatinga Norte. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas, Taguatinga Norte. E a nossa igreja sede está lá no Novo Gama, em torno de Brasília. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo de manhã, 8 horas da manhã, aquela grande escola bíblica dominical, e à noite, 18 horas, o culto de cura, de libertação, de milagres. Vai estar conosco ali. Entre em nossa página e você pegará o nosso endereço e você poderá estar conosco. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página. É um prazer ter você conosco ali, tá bom? Deus te abençoe. Nosso abraço cristão em nome de Jesus.